E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, mais uma vez e no vídeo de hoje, um ano, eu nem sei quanto tempo após o último vídeo aqui do canal, resolvi aparecer para trazer o quê? O meu relato de parto. E eu trouxe de uma forma bem simples, mas que foi uma experiência muito legal, apesar de eu estar morrendo de medo na época, né, de parir. Eu não sabia se ia ser normal, se ia ser cesárea. A Catarina nasceu dia 26 de novembro, como previsto por alguns amigos que são videntes. Aquelas. Eu tenho 2 amigos que fazem aniversário dia 26 de novembro e eles disseram, quando souberam que eu tava grávida, que a Catarina nasceria dia 26 de novembro. E muitas coisas começaram a contribuir para que isso acontecesse. Uma delas foi que a médica, quando analisou todos os meus exames e tal, ela me deu uma data de previsão de parto, que seria dia 26 de novembro ou dia 11 de dezembro. Depois, a segunda coincidência é que tem aquele lance lá de quando a lua muda e tudo mais, e aí a lua mudava exatamente no dia 26. Passei minha gravidez super tranquila, tipo, eu tive muito enjoo no comecinho, tive bastante sono, mas assim, foi só nos 3 primeiros meses, depois eu já fiquei super de boa, muito tranquila realmente. Comi de tudo na gravidez, trabalhei normal na gravidez, eu ia trabalhar todo dia a pé e eu voltava todo dia a pé. E quem conhece Piedade, eu moro no Sinibaldi, né, um bairro que é assim, que tem que subir bastante, eu vinha bem plena e maravilhosa, não me afetou em nada. Inclusive eu pensava assim, que quanto mais eu andasse, tudo mais, quanto mais exercício eu fizesse, mais chance eu teria de ter o normal, que era o que tudo indicava, que eu teria, né? Chegou perto da data da Catarina nascer, eu lembro que eu tava trabalhando e eu dava aula na guarda-mirim daqui da cidade, e eu precisava me organizar para que eu conseguisse, caso ela nascesse naquela semana do dia 26, que era a previsão, e era o que eu mais acreditava que fosse acontecer, caso ela nascesse naquela semana, eu precisava deixar tudo organizadinho, porque eu tinha que formar a turma e tudo mais, e eu não podia só sair, ganhar minha filha e sumir, né? Naquela semana eu fui antecipando o conteúdo, fui acertando alguns detalhes da formatura para que caso acontecesse dela nascer, eu já tinha deixado tudo ok, né? E ela nasceu dia 26. Mas não é só isso, né, o relato. Dia 26 foi um dia super normal, acordei já pensando assim, que podia ser naquele dia, né? Só que eu não senti nenhuma alteração e eu fiquei muito ligada nesse negócio da lua. E a lua começava a mudar 1h da tarde e eu pensava, pronto, começou a mudar a lua, vai nascer, já vai estourar a bolsa, já vou começar a sentir dor e não sei o que, e já vai ser na hora. Não aconteceu nada. Aí eu fui de carro, aí, tipo, não senti nada, cheguei lá na guarda-mirim, dei aula normal, super tranquila, a barriga já tava dando aquelas contrações de treinamento, mas eu não sentia dor, não sentia nada. Então, não desconfiava, eu comecei a pensar, nesse negócio de lua não tem nada a ver, não vai nascer hoje, tá? Vocês que falaram que quando muda a lua altera, não é verdade. Eu já tava assim, né? Porque inclusive uma colega minha de trabalho na época falava pra mim sobre esse negócio da lua. E daí chegou nesse dia, eu não senti nada, a lua já tinha mudado e eu tava lá plena e maravilhosa e pensei, não vai nascer hoje. Tudo balela que você falou. Naquela semana, a médica já tinha me orientado a ir todos os dias na Santa Casa pra poder fazer aquele exame do cardiotoco, pra saber se o bebê tá bem e tudo mais, se não tava passando do tempo de nascer, se os batimentos cardíacos estavam normais e tal. E aquele dia, acho que seria o segundo que eu tava indo pra fazer o exame, o segundo dia. Aí 4h30, saí das aulas, meu namorado foi me buscar, fomos pra Santa Casa. E eu pensando que ia fazer o exame normal, porque no dia anterior eu já tinha ido e não tinha acontecido nada, não tinha dado nenhuma alteração, né? Cheguei na Santa Casa, subi a rampa, né, porque daí é diferente, a parte do SUS é onde, tipo, o pessoal vai pra consulta normal, dor de cabeça, febre, caganeira, e tem a parte do convênio, que é onde as mamães entram, né, pra poder fazer os exames e tudo mais, porque a maternidade é lá em cima. Aí eu entrei tudo, subi uma rampinha, beleza, subi a rampa e virei um corredor que tinha pra entrar na maternidade. Naquela hora, eu senti um líquido escorrendo pelas minhas pernas. Aí eu já comecei, meu Deus, e eu comecei a tentar segurar, porque eu achava que era xixi, mas não era. Daí eu comecei a tentar segurar e eu não conseguia, e saía líquido, e saía líquido, e saía líquido. Daí eu pensei, puta que lá merda, por que vai me estourar a bolsa justo aqui no hospital? Porque daí o que ia acontecer? Eu ia ficar internada, não tinha nem opção. E foi o que realmente aconteceu, a bolsa estourou. E eu não tive mais como sair do hospital, porque assim, minha ideia, eu já imaginava que eles iam me induzir pro parto cesárea e tudo mais, porque ele é mais rápido e tal. E eu sabia que eu podia esperar, que eu tinha um tempo aí, um prazo pra eu poder, tipo, tentar fazer dilatar, tá? Porque eu tava com 2 dedos de dilatação. Mas aí o médico veio falar comigo, me analisou e ele disse que eu não poderia esperar.
que senão o bebê ia entrar em sofrimento, mas eu sabia que eu podia esperar. Só que quem sou eu, Letícia, pra bater de frente com o médico? Apesar de eu saber dos meus direitos e tudo mais, naquele momento, gente, eu não queria brigar. Eu não queria ter que me estressar por nada disso. Então, tipo, eu pensei, se não é pra ser normal, ok, não vai ser. Aí o médico me analisou, realmente, ele falou que eu teria que ficar internada. E eu lamentei muito nesse momento porque eu realmente queria ir embora. Eu não queria que tivesse acontecido isso de estourar a bolsa no hospital. Porque se fosse um dia normal que eu tivesse vindo embora pra casa, se ela tivesse estourado aqui em casa, o que eu ia fazer? Eu ia tomar um banho. Eu ia pegar as coisas dela, que já estavam todas arrumadas, as minhas coisas também. E aí eu ia pro hospital, eu ia dar um tempinho, sabe? Até eu começar a sentir dor. Só que eu não tive essa oportunidade, né? Aconteceu de estourar exatamente a hora que eu cheguei no hospital. Daí o médico já me falou isso, eu já fiquei tipo, af, mano, por que você tá falando pra eu fazer cesárea? Eu não queria fazer cesárea, eu não falei isso pra ele, né? Porque como eu disse, quanto menos estresse eu tivesse naquele momento, mais tranquilo eu ficaria, né? Claro. E aí, beleza, ele me analisou, já me encaminharam pra sala de pré-parto, fiquei lá deitada. Aí eles já marcaram o horário da cesárea, que seria pras 8 horas. E eu cheguei lá, era 4h30, né, passei com o médico 5. Ele até me perguntou se eu queria esperar. Esperei 2 horas, ele disse que não teve evolução, mas enfim, né. Me deixaram no pré-parto. Aí nessa o Gustavo tava comigo, ele saiu pra buscar as coisas em casa e tal. Um dos meus maiores medos não era nem tanto o parto em si, se fosse normal ou se fosse cesárea, o meu maior medo não era esse. Eu sempre falava que o meu maior medo era ter que ficar sozinha no hospital, uma coisa que eu morria de medo mesmo. Entrei na sala de parto sozinha, pra eles fazerem todos os procedimentos, coloca a sonda, tem que fazer várias coisas que, né, não dá pra ter outra pessoa acompanhando a gente. Mas eu queria que tivesse desde o início ao fim, porque é horrível ficar sozinha, tipo, é uma sensação muito ruim. O hospital é um lugar que eu não gosto de estar presente. Em nenhum momento. Até assim, no parto, tudo era um momento muito feliz, mas a gente sente uma pressãozinha, né, que eles mexem. Eu nem sei o que eles fazem, nunca nem vi vídeo sobre, não quero ver, porque senão nunca mais vou querer ter filho na minha vida. Aí eles tiram, e aí nessa hora que tiraram, a Catarina começou a chorar. Daí o Gustavo já esqueceu que eu tava ali, já foi olhar a Catarina e tal, trouxeram ela pra tirar foto. Acompanhar, porque daí foram pesar, foram limpar, foram dar banho, enfim, um monte de coisa, e eu fiquei lá, né? Aí tá, depois dessa hora que pare, tipo assim... Gente, eu tô aqui! Cara, que angústia que me dá, as pessoas esquecem que a mãe tá ali ainda. Aí eu fiquei sozinha lá com o anestesista, eles estavam dando ponto, porque a parte que mais demora no parto cesárea, na minha opinião, é a hora de dar os pontos, né? Porque pra tirar a criança é rapidinho. Fiquei lá, abandonada, só com os médicos, enfermeiros e tal. E o Gustavo foi, minha mãe foi pra acompanhar a Catarina e eu fiquei lá. Ah, minha parte eu já fiz então, posso ir embora? Tchau! Sabe, tipo, uma coisa assim. Ah, era pra isso que eu vim? Só pra isso mesmo? Minha função ali naquele momento era só parir. Aí beleza, daí me deixaram, né, tipo, terminaram de dar os pontos, me colocaram na maca, daí é a hora que começa a vir o efeito colateral da anestesia, que Jesus Cristo. Um frio, Senhor Jesus Cristo. Um frio que eu não sabia explicar, gente, não tem nem como. Colocaram acho que 5, 6 cobertas em cima de mim, eu tava lá tremendo. Aí nesse momento eu fiquei lá esperando, tipo, passando frio, né, porque é um efeito mesmo da anestesia, até me levarem pro quarto. Me levaram pro quarto e eu não podia levantar a cabeça, né? Tem uma enxaqueca que pode dar caso o líquido escorra na espinha, um negócio assim. Na realidade foi 6 horas, a enfermeira me explicou que eu podia ficar 6 horas, depois daquilo eu já podia levantar, porque daí o que aconteceu? 8h30 mais ou menos eu já tava no... 8h30 eu tava no quarto? Não, não tava no quarto. Acho que quase umas 9 horas eu tava no quarto. Levaram a Catarina pra eu dar mamar. Nunca nem vi, né? Apesar da gente ler muito sobre, a gente não aprende, não adianta. A gente lê e acha que tem todas as informações, que a gente tá super munido de todo o conhecimento, mas na prática, minha querida, meu querido, não é nada assim, né? Porque daí levaram a Catarina pra eu dar mamar, a Catarina não pegava. Porque, primeiro, ela não sabia mamar, né? Nunca tinha feito isso na vida. E ela teria que aprender agora como que seria pra mamar no meu peito. E eu teria que aprender, porque eu nunca fiz isso na minha vida, né? Daí a enfermeira veio. Ela colocou a Catarina, pegou meu peito, colocou na boca dela, encaixou certinho, ela mamou. Daí, depois disso, depois dela mamar, a menininha lindinha, maravilhosinha, dormiu. Colocaram ela no bercinho, né, e tal. E me falaram pra ir tomar banho. Ah, Senhor do céu. Gente, a nossa dignidade, ela vai pro ralo, assim, junto com a nossa placenta, com tudo, né? Porque, olha,
A placenta ela não vai no ralo, né, gente? Eles tiram antes e tudo mais, mas eu quero dizer assim, que tudo aquilo assim que tá saindo de sangue e tal, tá indo na dignidade, tá indo já também, ó. Tchau, beijo. Tomar banho, eu levantei. Primeiro pra levantar foi daquele jeito, né? Eu tava me sentindo meio tonta, porque realmente eu fiquei 6 horas deitada, acho que todo o efeito da anestesia, cirurgia, tipo, muito sangue perdendo e tal, porque é normal. Aí eu levantei, aí a enfermeira foi me ajudar, e era sangue. Daí aquele medo de passar a mão nos pontos pra lavar e arder, ou abrir, e sabe, tipo, dá muito medo do pós, né? Tipo, durante, vá lá, né? Tipo, já estou aqui mesmo, então vá, me corte. Agora, o depois, o medo de realmente abrir, de infeccionar, não conseguir cuidar da criança e tudo mais é muito grande. Aí nesse momento, tipo, fui tomar banho, o Gustavo tava comigo, a enfermeira também tava. Graças a Deus foi uma enfermeira, várias enfermeiras muito queridas que, tipo, todo tempo vinham pra perguntar se tava tudo certo. Estavam passando no corredor e elas já paravam ali pra ver a Catarina, pra me ajudar com a amamentação, então me ajudou muito e eu agradeço muito porque realmente foram muito atenciosas e realmente foi uma experiência muito bacana. E como eu falei, um dos meus medos era ficar sozinha, né? E isso se estendia também pra quando eu saísse da sala cirúrgica, né? Do centro cirúrgico. Eu tinha medo de ficar sozinha no quarto ou sei lá, tipo, não ter alguém que pudesse ficar comigo, né? No pós. E graças a Deus, naquele dia, eu entrei num quarto que tinham 2 camas, só que graças a Deus eu consegui ficar sozinha naquele quarto os 2 dias que eu fiquei no hospital. Então, o Gustavo pôde ficar comigo o tempo inteiro, porque o meu medo era realmente ficar sozinha e eu queria muito que o Gustavo participasse desse momento, porque depois ele ia pra São Paulo e tal, e eu queria que ele ficasse lá. E eu sabia que se caso não tivesse vaga e no mesmo quarto tivessem que ficar 2 mães, a minha acompanhante teria que ser mulher, porque outra mãe está ali e tal, pra não constrangê-la, teria que ser uma outra mulher pra ficar junto, sabe? Só que nesse caso eu não fiquei com ninguém no quarto. Ficou só eu internada e o Gustavo pôde ficar comigo bastante tempo. Depois, no outro dia que ele foi pra São Paulo pra fazer uma outra etapa de um concurso que ele tava fazendo, minha sogra ficou lá comigo e tal, só que a gente teve toda a privacidade e liberdade do mundo naquele quarto, porque tinham 2 macas, mas somente eu estava internada lá. Com relação à alimentação no hospital também não tenho do que reclamar. Na verdade, assim, eu imaginava que o almoço seria, tipo, sopa de batata com cenoura e só, sabe aquele caldo bem aguado mesmo? Mas na realidade, no café da manhã eles já trazem um pão com margarina, um café com leite, pergunta se você quer café com leite ou chá, e depois no almoço eles trazem uma marmita. No primeiro dia que eu fiquei lá foi panqueca com arroz, feijão, salada, nossa, uma delícia. Depois à tarde eles trazem o café da tarde, à noite eles trazem a janta, que daí à noite é uma sopa mesmo. E depois na ceia eles passam perguntando se vai querer chá, é um negócio assim, sabe? Mas é super bem servido o negócio, então é bem gostosinho também. No geral, minha experiência na Santa Casa foi super tranquila. Ah, eu tenho até que deixar uma dica. Como eu tinha lido muito sobre as experiências nas maternidades e tudo mais, sabia dos riscos que eu corria de não ser bem cuidada, de ter violência obstétrica, não sei o que, um monte de coisa, eu e o Gustavo, a gente imprimiu uma lei que garante que a mulher tenha direito ao acompanhante do início ao fim. Por exemplo, com relação ao quarto, foi uma sorte que eu tive de poder ficar sozinha também e ele poder ficar comigo, né, mesmo ele sendo homem e tal. Só que, apesar da lei, a gente tem que ter consciência também de que cada hospital é um hospital. Tem hospital que não tem estrutura para poder oferecer aquilo pra mulher e tudo mais, que é o caso aqui da Santa Casa. Claro que a minha experiência ela poderia talvez ter sido melhor, só que ela, na verdade, na minha concepção, ela aconteceu do jeito que tinha que ser. E ainda assim não deixou de ser perfeito, sabe? Foi muito especial. Então, cada um é cada um, claro que cada um tem um entendimento sobre isso, sobre o parto, sobre todos os seus direitos e tudo mais. Eu também sabia de todos os meus direitos, só que como eu falei pra vocês, quando o médico me falou que teria que ser cesárea, eu preferi, tipo, não ter que debater com ele, porque realmente o médico é ele. Então eu, Letícia, ia falar o que pro homem, né? Tipo, não quero. E eu só deixei acontecer, né? E teve um momento lá que eu parei pra pensar e falei, você tem que se acalmar. Porque eu sou assim, eu sou muito patife, né? Então por tudo eu já fico super nervosa. Teve um momento lá na sala de parto, eu comecei a escutar aquele barulhinho lá, aquela máquina que é pra medir os batimentos do coração. E ele começou a ficar muito acelerado. Aí o que eu fiz naquele momento? Apesar de estar nervosa, eu parei,
E eu comecei a pensar, acalma, respirar fundo, tudo mais, e foi ficando mais tranquilo, porque eu comecei a ficar com medo realmente da minha pressão ela ficar toda desregulada, dar problema, porque dizem que na hora do parto, se a pressão sobe muito, sei lá, se tem muita alteração, pode afetar, né? Então eu comecei a ficar mais calminha para que tudo pudesse dar certo. Para deixar aquele momento ainda mais especial, eu acho que o fato de eu não ter discutido realmente, não ter questionado a decisão do médico, me ajudou muito para me trazer paz e para que tudo aquilo ali, toda aquela experiência fosse realmente muito agradável, sabe? Mas então hoje eu lido muito bem com isso, sabe? Tipo, eu não tenho nenhum trauma do parto, nem nada disso assim. E no final das contas, tudo se encaixou do jeitinho que tinha que acontecer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Tchau!